E aí, prontos para mergulhar fundo nesta nossa análise? Bom, vamos começar hoje explorando um dos mistérios históricos mais, digamos, inusitados já encontrados na literatura antiga. Vamos olhar para um texto clássico que literalmente moldou a história, mas através de uma lente extremamente humana e cheia de ação. Dá só uma olhada na cena. É aquela noite mega tensa em que Jesus é preso no jardim do Getsêmani e no meio de toda aquela confusão, o texto menciona especificamente um jovem que estava acompanhando o grupo vestindo apenas um lençol de linho. Quando os soldados tentam agarrar esse rapaz, ele escapa agilmente, deixa a roupa para trás e foge nu no meio da escuridão. Bizarro, né? O que é realmente fascinante nessa história é que esse evento super específico só é mencionado neste relato, em nenhum outro lugar. Por causa disso, a maioria dos estudiosos concorda que esse jovem era, muito provavelmente, o próprio autor do texto, João Marcos. É como se ele estivesse deixando a sua assinatura escondida ali, fazendo uma aparição furtiva na própria história, tipo um diretor de cinema no fundo de uma cena. Parte 1. O jovem que fugiu nu, o mistério de Marcos 14. Mas quem exatamente era esse rapaz e como ele acabou escrevendo um documento tão fundamental? A verdade, João Marcos estava longe de ser um herói impecável. Ele vinha de uma família importante, era filho de Maria, que tinha uma casa que servia como um grande centro em Jerusalém, e sobrinho de Barnabé. Mas, no começo, ele chegou a abandonar o apóstolo Paulo bem no meio de uma missão inicial super perigosa. O lado inspirador dessa história é que mais tarde ele deu a volta por cima, se redimiu completamente e se tornou um dos colaboradores mais confiáveis nos últimos dias de Paulo. Parte 2. O primeiro evangelho, a base dos sinóticos. Dando um passo para trás agora, a gente precisa entender o peso real do que Marcos escreveu para os registros históricos. Pensem que, muito antes de existir a imprensa, esses livros eram copiados à mão, letra por letra, com trabalho imenso. E os relatos de Mateus, Marcos e Lucas são tão impressionantemente parecidos que são chamados de sinóticos. Essa palavra incrível vem do grego e significa basicamente ver conjuntamente. Eles são tão similares que é impossível não concluírem que beberam da mesma fonte. E os números não mentem. Olha que impressionante, Mateus e Lucas usaram a obra de Marcos praticamente como projeto arquitetônico mestre para escreverem os textos deles. Eles copiaram centenas de versículos idênticos, literalmente palavra por palavra. Inacreditáveis 24, é só isso. De toda a obra original de Marcos, só existem 24 versículos que acabaram não entrando nem no relato de Mateus, nem no de Lucas. Isso mostra o quanto o trabalho de Marcos foi a base de tudo. Parte 3. As lembranças de Pedro, a fonte ocular. Bom, isso levanta uma questão gigante. Se Marcos não era um dos 12 discípulos originais que andavam com Jesus, de onde ele tirou informações com tantos detalhes assim? O historiador Pápias, lá do século II, entrega a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Ele diz que Marcos atuava como um intérprete fiel, colocando no papel as memórias de primeira mão, super vívidas das pregações de ninguém menos que o apóstolo Pedro. Ele estava documentando tudo sob a ótica de quem estava lá na linha de frente. Parte 4. O retrato mais humano, o Jesus de Marcos. E é exatamente por vir da memória direta de Pedro, sem frescuras, que a gente recebe o retrato mais cru e realista possível. Ao contrário de outros relatos que de vez em quando dão aquela suavizada nos fatos, Marcos não tinha filtros. Ele chamava Jesus de forma simples, o carpinteiro. Ele narrava momentos em que Jesus sentia compaixão, mas também raiva intensa e tristeza. Mostrava exaustão, a necessidade desesperada de dormir, e traz uns detalhes de quem prestou muita atenção, tipo a cor verde viva da grama onde o pessoal sentou, ou o travesseiro exato onde Jesus dormiu na popa do barco. Percebem como a escolha de palavras do Marcos é bem visceral? Ele não usa meias palavras. Enquanto outros autores dizem que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, Marcos usa um verbo quase agressivo, dizendo que o Espírito o impeliu. É urgência pura. Parte 5. Ação, autoridade e compaixão. O Evangelho essencial. Vamos ver como tudo isso se transforma numa narrativa que te prende sem soltar. É num ritmo alucinante. Para se ter uma ideia de como a coisa toda voa, Marcos usa expressões como imediatamente ou logo depois quase 30 vezes. Não dá nem tempo de piscar. Parece roteiro de filme de ação. O texto é tão marcante que preserva várias palavras originais faladas em aramaico. Frases famosas como Talita cumi ou Abba continuam lá intactas.
Dá quase para sentir que Pedro ainda estava escutando o tom exato daquelas palavras na cabeça dele enquanto contava as histórias. Para entender como essa ação intensa se encontrava com uma compaixão absurda, a gente tem que olhar para a realidade dos leprosos naquela época. Era uma exclusão terrível. A pessoa perdia o contato com todo mundo, tinha que usar roupas rasgadas e, a parte mais triste, precisava andar gritando imundo para avisar que as pessoas ficassem longe. Era um isolamento assustador. Mas aí, em vez de se afastar dessa doença contagiosa e manter a distância social exigida, a narrativa mostra Jesus estilhaçando as regras. Ele faz uma coisa muito simples, mas com impacto revolucionário. Ele estende a mão e toca no ombro. E as situações dramáticas não param. Chegando em Cafarnaum, a multidão ao redor da casa estava tão surrealmente lotada que os amigos de um homem paralisado tiveram uma ideia extrema. Eles literalmente destruíram o telhado de barro da casa, abriram um buraco e desceram a maca do cara até os pés de Jesus. Pensa na determinação louca dessa atitude. E é bem aí que acontece um choque gigante de crenças. O senso comum daquela época afirmava que ficar doente era um castigo divino direto por algum pecado oculto. Jesus vai lá e ataca a raiz daquele medo, desconstruindo a ideia tóxica. Antes de curar o físico, ele tranquiliza o homem, garantindo que todos os seus pecados estavam completamente perdoados. Isso encerra com uma daquelas provocações brilhantes direcionadas para as elites religiosas que estavam só observando. O que é mais fácil dizer? Essa simples pergunta condensa perfeitamente a imensa autoridade do Jesus descrito por Marcos. Uma autoridade implacável, sim, mas cheia de uma compaixão irrestrita. E convenhamos, é uma reflexão profunda que exige uma resposta da gente mesmo nos dias de hoje. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.